No mundo de acúmulos, gostos e sensações intensas, a gente sempre quer mais e mais. Eu sou coach nutricional do Com Fome de Viagem e aprendi a adaptar gostos e comidas com ingredientes simples e ótimas sensações. Para cada ingrediente, vou ensinar um amigo distante a cozinhar comigo, aproximando da saúde. E no caminho a gente vai conversando. Simples assim. Mais saúde, menos ingredientes. Olá! Bem-vindos à minha cozinha. O amor é terapia. No mundo não há nenhum outro tratamento senão o amor. É sempre o amor que cura, porque é o amor que faz você inteiro. E é com essa frase do Bert Hellinger que eu, Rafaela Coelho, começo o nosso programa. Mais com menos. Mais saúde com menos ingredientes. E para cozinhar comigo hoje, eu tenho um convidado muito especial. Ele nasceu em São Paulo, mas é descendente de português. O trabalho começou cedo na vida dele. Aos 13 anos, ele já ajudava o pai na venda de bananas. Como empresário, ele já teve uma rede de restaurantes e uma empresa de aço inox. Ele também é um dos fundadores do Abrigo Noturno, ajudando milhares de pessoas. Em 2009, ele começou a transição da carreira dele para terapia. Mas foi em 2016 que aconteceu o boom. Ele conheceu a constelação familiar. Ele também é apresentador do programa Visão Sistêmica. Vocês já sabem quem vai estar aqui comigo hoje? Roda o VT, diretor. Vem cozinhar comigo hoje, Genésio Lopes. Olá, Rafa. Gratidão e alegria, né, estar aqui com vocês, esse casal tão lindo, você e o Alex, né, que fazem parte da família da Com Brasil. E você não imagina a alegria e a diversão que eu estou aqui para fazer esse programa com você. Bora lá, Rafa. Estou à sua disposição. Genésio, o prazer é nosso. Muito obrigada. Olha só, Genésio, não tem outra forma de começar o programa a não ser te perguntando: o que é a constelação familiar? Que ótima pergunta, gratidão. Esse é o meu propósito hoje, a base da minha terapia. Eu resumo a constelação familiar, que é uma terapia que virou filosofia, na qual você vai observar qual a influência dos seus ancestrais biológicos, qual o padrão, qual a intensidade que os seus ancestrais biológicos, pais, avós, bisavós, tataravós, e o que aconteceu com eles, influencia no seu padrão emocional, no seu padrão comportamental, em todos os níveis, no nível espiritual, né, religioso, no teu nível interior, no teu nível familiar, no teu nível profissional, social, afetivo, político, esportivo, universal. Somos muito pressionados, intuídos e influenciados por todas as emoções que aconteceram no nosso clã biológico. Então é um olhar para a nossa árvore genealógica. Então vamos buscar lá quais as emoções emaranhadas. Essa é a frase do Bert. Emaranhamento é um termo que o Bert trouxe. E você colocou, né, a frase mestra do Bert Hellinger, que o amor cura. Então, é por onde e como o amor flui dentro da tua árvore genealógica. Porque em determinado momento, se você tem uma questão comportamental, o amor escapou de um fluxo dessa árvore. Somos nutridos pela seiva do amor
há milhões, há milhares de gerações lá para trás. E quando existe um desvio, vem um comportamento não desejado, vamos colocar assim. Sempre é falta de amor. Isso é constelação. É um processo terapêutico, mas na terapia, normalmente, a gente tem um processo longo, né? A gente começa a terapia e nem sabe quando vai terminar, quando vai ter alta. Tem pessoas que fazem por anos e anos, por 20, 17 anos, enfim. O processo de constelação familiar, ele é semelhante? É um processo longo também? Ou você já entra sabendo que ele vai ter início, meio e fim? Legal, né? Terapia é como uma reforma, né? Você sabe quando começa, mas não sabe quando termina. Exatamente. O bom da constelação a eficácia da constelação familiar, né? Se as pessoas se aprofundarem, as pessoas confundem muito a constelação familiar com essa história holística, com essa história espiritual, né? Religiosa, não. Constelação tem bases de psicologia e de biologia pura. Então, qual é a grande eficácia, o motivo da grande eficácia da constelação familiar? Ela reúne mais de 30 técnicas terapêuticas e de pensamentos filosóficos de psicologia numa só técnica. Então, vou falar os principais autores do Bert, para não expandir muito, senão ficaríamos aqui um programa inteiro só falando de autores. Mas a primeira, Arthur Janov da raiva primal, a dor primal. Então ela já cuida disso. Segundo, hipnoterapia do Milton Erickson. A teoria familiar, da terapia familiar, da Virginia Satir. Depois nós temos a análise de script de Eric Berne. O renascimento do Stanislav Grof. Então, são vários. Também a terapia de grupo familiar da Jirina Prokop. O triângulo de Karpman, né? Então, nós temos muitas técnicas aplicadas numa só constelação. A outra grande vantagem da que eu vejo a eficácia é assim: toda terapia ela trabalha num eixo XY. Então, como nós estamos falando aqui, nós estamos nos vendo numa tela, tá? Isso não cria a possibilidade de aumentar o nosso campo energético de sensação. Quando você coloca um representante, seja uma garrafa de água vazia, um cavalo, uma pessoa, para representar aquela questão, ela cria uma maior dinâmica energética porque ela tem o eixo Z, ela tem a profundidade de um holograma. Então, todas as terapias a gente tem ela num divã, ou tem numa entrevista, onde a gente cria imagens sempre planas. A constelação não, ela acaba dinamizando de maneira a qual você consiga um vórtice energético, biológico, de um outro ângulo. Ô Genésio, então, na verdade, pelo que eu entendi, a constelação familiar ela é um tratamento complementar. Ela não veio para substituir a terapia convencional, nem os tratamentos médicos, mas ela atua mais profundamente em algumas questões. Seria isso? Que visão linda! Olha só, a constelação ela é uma maneira de você bisbilhotar as questões emocionais represadas na tua intranet familiar. Então você tem lá alguns vírus, alguns arquivos que estão corrompidos no teu sistema familiar. E a constelação vai fornecer a médicos, a psicólogos, a terapeutas, a psicoterapeutas, informações importantes. A constelação familiar, quando você coloca os representantes no modelo que o psicodrama surgiu, né, com o Moreno, quando o Jacob Moreno coloca o psicodrama e o Bertin vai lá e consegue adaptar isso, é isso. Ele coloca a árvore genealógica e se um psicólogo, um psiquiatra, um médico tiver a visão sistêmica, ele vai ter um grande diagnóstico vamos colocar protocolar, né, de extrema valia. Então ele vai captar informações que ele não consegue numa telemetria, né, num raio-x físico. Porque a gente sabe e a gente trabalha com essa filosofia de que
todo evento, né, patológico de saúde vem de um surto psíquico. Pode ser dessa geração ou da geração do meu pai ou da minha mãe. Por exemplo, a minha avó jogou um tio meu ao mar na peste espanhola. Então, quando houve isso, vindo de Portugal, deu febre no navio, ela tinha um bebê que estava ali com febre e foi obrigada a jogar ao mar. Quantas e quantas gerações passaram por isso? Eu sempre aconselho as pessoas assistirem a série Uma Nova Mulher, escrita pela Eva Nurancic, né, a qual eu tenho gratidão por tanto que ela colocou. Eu já disse isso a ela. Ela morou no Brasil por 2 anos, né? Ela é turca, maravilhosa, colocou a série. Lá a gente pode entender perfeitamente como funciona a dinâmica das constelações. E eu acho que a grande inteligência da constelação está nessa pergunta que você me fez. Ela é uma terapia complementar. Na realidade, a constelação ela acessa um banco de dados importantíssimo, que é a nossa bagagem genealógica. Ô Genésio, você falou da série do Netflix, eu assisti a série, eu achei fantástica. A gente assiste o primeiro episódio e a gente realmente vê a dinâmica do grupo, né? Pelo que eu entendi, é sempre feito em grupo, ou não sei, pode ser que você tenha alguma forma de constelar que seja individual, mas na série é uma dinâmica de grupo e lá a pessoa consegue sentir fisicamente mesmo o que está acontecendo, principalmente as pessoas que estão ali representando a dinâmica. Então eu tenho uma pergunta para você. Como a gente identifica que a gente está precisando da constelação? Porque é um tratamento complementar, mas não é um tratamento, eu diria, tão popular. Então, alguém precisa dizer a gente ou apontar essa necessidade de ir para essa vertente de terapia. A gente identifica isso ou algum profissional vem para a gente? Bom, vamos lá. Quando você comentou da série Uma Nova Mulher, né, existe a maneira de constelar em grupo, individual, né, online ou presencial, que traz a mesma qualidade, né, de entrega para o cliente. A constelação, na realidade, é profundidade, né, nos conhecimentos. Ela vai trazer aquilo que está oculto no sistema, que todos os padrões protocolares de medicina, ou para empresas, né, administrativos, padrões que não vão buscar as informações mórficas. Importante as pessoas conhecerem o campo mórfico do Rupert Sheldrake. Campos mórficos, Rupert Sheldrake. Só colocar isso no Google, vocês vão compreender onde está a base dessa informação. Ou os arquivos akáshicos, que tanto dizem aí. Olha, quando você faz essa pergunta, eu vou usar uma frase do Stanislav Grof, que é o pai do Renascimento, né? E ele diz o seguinte, que nós precisamos de 64 renascimentos por uma vida. Aquele processo terapêutico de renascimento, né? O rebirth. Bom, eu acredito, como facilitador, primeiro que o Brasil foi uma terra muito fértil. Acho que o Brasil hoje tem o maior número, eu posso até dizer com certeza, o maior número de facilitadores, consteladores em constelação no mundo. Aqui onde se pratica com a melhor qualidade a constelação no mundo, tá? Honrando lá a Alemanha, todos aqueles que acompanharam o Bert mais de perto. Eu tive essa oportunidade também de acompanhar o Bert, mas por um curto espaço de tempo, né? Mas tem gente que andou muito com ele, Rudy Rugol, por exemplo, né? O próprio Weber, tiveram muito contato. Sophie Hellinger, a sua esposa, que hoje é a CEO da Hellinger School, da escola Hellinger, mas no Brasil ela se instalou com muita força. Nós temos consteladores maravilhosos. Bom, qual é o meu conselho de constelação? Bert já dizia, constelação é uma só. Né? Eu acho que toda pessoa que precisa de um apoio, principalmente para mudar os seus comportamentos aos quais ela não está contente, mudar o seu rumo de vida, tanto que o meu trabalho eu uso principalmente a transição, que foi o que eu fiz de empresário para terapeuta, ou seja,
eu fiz uma transição para que eu monetizasse o meu prazer. Eu acho que o grande segredo do propósito está quando você monetiza o teu prazer. Esse caminho a gente faz através de uma constelação organizacional. Então eu vou olhar profissionalmente, eu faço uma constelação para entender os caminhos da alma biológica. Então você vem com um recado biológico ancestral, né, genealógico. Então, como você entrega isso para o planeta? A constelação vai trazer muita informação bacana. Eu acho que a gente pode fazer uma para a nossa saúde, por exemplo, para a nossa saúde emocional. Pô, por que eu não consigo parar de fumar? Por que eu não consigo parar de falar palavrão? Porque eu brigo, eu sou uma pessoa extremamente dócil, fora de uma quadra. Quando eu entro numa quadra, eu viro um monstro, eu quero brigar, bater, xingar. Então, esses comportamentos, o qual nascem dentro de mim sem que eu tenha consciência, eles estão no inconsciente. Pode ser um trauma genealógico ou um trauma eu. Então, a constelação pode mostrar isso. Então, são os famosos gatilhos, eu já né? fiz em todas. Exatamente. E como a gente interrompe isso para que os nossos filhos não levem esse emaranhamento? Então, o que eu aconselho? Em todas as vertentes da sua vida, você pode fazer uma constelação. Principalmente, por exemplo, para os relacionamentos. Coloca lá numa constelação, como você viu na série Uma Nova Mulher, coloca um representante para o teu relacionamento com Deus, se você tiver, se você for ateu não precisa, mas um relacionamento, como é que é um representante para o teu relacionamento próprio? Como é que é um relacionamento social, familiar, esportivo, social, organizacional, político? Coloca 7 representantes, cada um sem saber o que são, escreve no papel e pede para que eles falem para você. Eles vão te dar informações valiosas sobre a tua questão. E aí você olha, analisa e trabalha. É óbvio que eu aconselho que um facilitador faça isso, porque ele vai dar sentido ao movimento de corpo, ao movimento de voz, aonde ele se localiza. Então nós podemos fazer para as áreas do relacionamento, para a área física, né? E quando a gente fala em físico, a gente fala em biológico, em mental, em espiritual, né? A outra questão, nós podemos fazer isso para a nossa questão de relacionamento afetivo. Você tem uma questão de relacionamento afetivo, mas basicamente o ser humano sofre por quê? Por relacionamento, por saúde e por prosperidade. Você pode fazer nessas 3 visões, eu acredito que é um divisor de águas. Você pode pegar quem fez constelação, as declarações, é uma terapia maravilhosa. Eu nem digo que eu não gosto muito de falar que constelação é terapia, porque hoje ela já é uma filosofia de vida, né? Eu digo que a constelação é um evento na sua vida e vai fatalmente te trazer novos objetivos e nova maneira de você enxergar as suas questões futuras. Genésio, estão me chamando aqui do estúdio. Vamos receber o Alex. Oi, Genésio, Alex. tudo bem? Oi, Rafa. Tudo bem, Alex? Prazer em vê-lo. Eu sou um grande admirador do seu trabalho. Eu assisto o seu programa e eu estava conversando com a Rafa que você é uma enciclopédia ambulante, que a gente tinha que trazer você aqui para participar de uma conversa. Gratidão. Genésio, Gratidão. você estava falando sobre Bert Hellinger e eu achei aqui uma matéria bastante interessante sobre ele. Eu queria soltar para a gente conversar mais um pouquinho depois. Pode ser agora? Bora. Vamos lá. Bert Hellinger é o criador da constelação familiar. Foi teólogo, filósofo, psicanalista e escreveu mais de 115 livros. Dentre eles, A Simetria Oculta do Amor, A Paz Começa na Alma, Amor à Segunda Vista, Conflito e Paz, Uma Resposta, Desatando os Laços do Destino. Ele é considerado o maior terapeuta, influenciador e inovador no mundo da psicoterapia. Ele sintetizou anos de treinamento e experiência no estudo do inconsciente familiar. Ele deixou escrito que a constelação surgiu de um pequeno grupo, crescendo de 35 a mais de 300 pessoas depois que alguém escreveu livros sobre o assunto. De repente, mais pessoas continuaram a vir. Tudo era muito similar à psicoterapia.
num trabalho individual diante de várias pessoas onde cada pessoa vivenciava algo para si mesma. Ele observava que uma criança sempre nascia com dor e esta dor continuava diante da vida, mas na constelação familiar buscava-se o entendimento do retorno ao pai e à mãe. Das infinitas lições que ele nos deixou, uma delas diz: a paz em nosso pensamento começa quando superamos o julgamento e o medo. Mas não é tanto o nosso julgamento e medo pessoal, senão o julgamento e medo dos nossos ancestrais. E é a culpa de nossos ancestrais e sua intenção de justificá-la. Julgam através de nós e talvez esperam em nós o necessário para que eles encontrem o seu sossego. Muito legal, hein, Genésio? Nossa, Bert, e é legal que ele é um desses filósofos modernos, né? Um super filósofo moderno, que teve a oportunidade de ver a sua técnica aplicada, curando e ajudando milhares de pessoas, né? Eu acho que ele cumpriu o seu propósito e saiu satisfeito desse plano, né? Como você colocou, ele faleceu em 19 de setembro de 2019, foi também merecidamente um descanso de um homem que teve uma saga maravilhosa, né? E olha, como um admirador do seu trabalho, eu encontrei aqui uma coisa super interessante sobre trabalhos anteriores que você já fez. E olha, Genésio, falando de constelação familiar e nossos ancestrais, eu como um pai de 2 meninas, isso que eu vou soltar agora entrou direto no meu coração e merece muito comentário. Vou soltar agora e a gente conversa depois. Você está sintonizado na 95.7 FM 660 AM no programa Tal Pai, Tal Filha, com Genésio Lopes. Renata Rebelo. Tudo bem, pai? Tudo bem, boa tarde aos ouvintes. Mais uma vez aqui o nosso 4º programa. Com muita alegria, vamos passar um pouco de informação, passar um pouco do que a gente faz, trabalhar o nosso propósito, né, para que a gente possa melhorar o propósito de vida dos nossos ouvintes, né, Rê? Sim, nosso objetivo é falar aqui da programação neurolinguística e da constelação familiar na vida cotidiana e como essas duas ciências tão maravilhosas podem interferir na sua qualidade do dia a dia para que você tenha uma vida mais leve, mais saudável e sabendo usar uma ferramenta sem obrigatoriamente ter que comparecer a uma sala de treinamento, a um divã, mas já fica aqui o convite para você conhecer os nossos espaços. Isso. Para a tua evolução, vem sentir o que é a tua força ancestral, o que são os teus ancestrais, né? Puxa as tuas raízes. Eu sempre costumo dizer, eu sempre dou um presente, né? Eu dou uma BMW, quem vai nas constelações, você ganha uma BMW. Mas assim, agora não vale mais, até agora vale uma BMW 0 para quem souber o nome completo dos bisavós. Você vê como é fácil, o bisavô está depois do avô. Impossível saber. Impossível Por que saber. Impossível saber? Porque ninguém sabe. Esse é a questão de... agora acabou a promoção da BMW, gente, deixar bem claro. Mas quem vai lá nas nossas constelações, a gente faz isso. Olha, Genésio, eu achei isso tão interessante. Quando eu ouvi pela primeira vez, aí eu me fiz a pergunta se eu saberia o nome dos meus bisavós. E ainda que eu não soubesse de cabeça, eu tenho anotado. Eu criei uma árvore genealógica alguns anos atrás, enquanto eu ainda tinha todos os meus avós, e comecei a anotar o nome deles. Eu saberia responder 6 dos meus 8 bisavós. Quase Olha, ganhou um legal. Ia sem roda. Ia pegar BMW sem roda para ele. 75% da minha BMW. É muito difícil uma pessoa conhecer, né, os nomes dos bisavós. Essa desconexão, ela causa... É a principal causa de anomalias. Qualquer questão que você tenha na vida está ligada a uma desconexão. O Bert sacou uma coisa muito legal. Nós estávamos muito desligados dos nossos ancestrais, porque, como a Rafa colocou no começo, né, a fonte do amor está lá atrás, está na divindade que nos criou. Quanto mais profundo você entra na tua árvore genealógica, no teu campo ancestral, mais próximo ao amor, maior a tua potência, né, de amor. É isso que acontece. A constelação leva muito a isso, leva para esse lugar da força ancestral. E, ao mesmo tempo,
dessa busca que você tem dentro de você, né? Essa busca de cura que você quer, porque a gente acaba vindo com todas as patologias psíquicas da nossa mãe e do nosso pai. Isso é hereditário, né? Então, a importância de a gente dar o passo à frente e deixar os nossos pais para trás. É bem importante isso. Na constelação, eu acho que esse corte, né, amoroso que a gente faz e passa a caminhar cuidando da nossa cria, que é o grande objetivo, cuidar da nossa cria, né? E você colocou aí, eu fiquei por 6 meses na Rádio Mundial com a minha filha no programa Tal Pai, Tal Filha. Ela é uma expert em PNL, que o Bert tem muito, a constelação tem muito de PNL, né? Porque o Richard Gandel e o John Glinder, um deles foi mesário da Virginia Satir. Então, usaram muito a hipnoterapia, né, do Milton Erickson, a raiva primal do Arthur Janov. Então, PNL e constelação, as técnicas têm conversam muito. E a Rê falava de PNL e eu falava de constelação familiar, um projeto que durou pouco, porque depois eu fui chamado lá pelo Fernando Mauro para ir para a Com Brasil, que eu tenho muita alegria. Comecei na TV Guarulhos, hoje eu estou na Com Brasil com vocês, né? Fazendo parte dessa grande família que cresce, né? Mas foi uma fase maravilhosa, né? Nossa, era uma diversão o programa, bem leve. Mas olha só, eu sei que a nossa coach nutricional tem um café da manhã sendo preparado aí, que tá todo mundo ansioso para comer. Eu vou deixar vocês de novo aí com a conversa, tá? Tchau, tchau. Tchau. Vamos lá. Obrigado, Alex. Vamos lá, Rafa, e agora? Eu vou só concluir aqui nosso papo de constelação, porque tá muito bom. Tipo, eu tô muito interessada, assim. A gente falou sobre relacionamentos de pais e filhos, sobre relacionamentos amorosos. Em que momento da nossa vida a constelação é indicada? Por exemplo, você falou também que a gente resgata alguns relacionamentos anteriores ou algumas coisas dos nossos ancestrais. Os nossos pais, por exemplo, eles podem constelar para um bebê que tem algum problema, algum aneurisma, ou nasceu com alguma anomalia, ou a gente só pode constelar, né, participar dos grupos ou da reunião individual quando a gente estiver na fase adulta? Não. A qualquer momento que você sentir que existe uma questão que te incomode, você pode buscar uma resposta na constelação familiar. Olha, a constelação familiar, ela não é mágica, não é um oráculo, não é algo que você vai pedir e receber, não. Lembre-se sempre disso. Se você tiver uma pergunta, né, por que a minha filha tem uma questão de saúde, por que eu tenho uma questão de saúde, olha, eu posso verificar dentro do meu campo mórfico, dentro da minha linhagem. Talvez a constelação te ajude muito com a informação. Agora, a segunda etapa, que é importante a gente dizer aqui, é o que você faz com as informações que o facilitador vai te dar, né? Essa constelação pode ser feita de maneira online, né? Por exemplo, eu atendo pessoas no mundo inteiro hoje com essa facilidade, já há 3 anos, há 4 anos eu já faço isso de maneira online. Hoje, as ferramentas, né? Pelo WhatsApp Vídeo, por exemplo, eu atendo pelo WhatsApp Vídeo, é a coisa mais fácil do mundo, e tem vários canais para isso. Eu acho extremamente importante, porque às vezes... Agora, você falou com muita clareza, por favor, não vamos trocar a constelação pela medicina tradicional, pelos tratamentos que já existem, mas ela vai contribuir muito para esse olhar. Essa é a minha experiência em tudo isso. Então, você pode fazer isso à medida que você estiver incomodada. E o mínimo incômodo não guarda para você. Procura uma via para tirar essa questão que está dentro de você. Porque, olha, eu costumo falar isso nas empresas que eu vou, né? Às vezes a pessoa, em 15 minutos, às vezes, a gente chega na questão. Eu vou usar uma frase do Bert Hellinger, que está muito conectado ao título do teu programa. O essencial é simples. O menos sempre é mais a partir de agora. A gente acabou criando dogmas, culturas, né?
totalmente desnecessária. Não estou longe de correr da ciência. Eu gosto daquela ciência essencial, especialidade. Por isso que eu me especializo tanto nas constelações familiares. E eu digo para você, quando você vai a fundo num arquivo genealógico, que sai cada coisa interessante, e é muito simples. Às vezes, em 15 minutos numa empresa, eu resolvo uma questão operacional. Aí o diretor fala, poxa, mas em tempo tão rápido, eu digo a ele, eu vim dizer para você o que você já sabia e achava que não sabia. Eu só abri uma chave, só abri uma janela. E ele olhou para a questão e a questão se dissolve. É assim que a gente transmuta inconsciente para consciente. Então, por exemplo, você tem uma questão, você citou aí, uma pessoa que tem uma questão com a filha, né? O que a gente vai fazer? Essa questão está no inconsciente da mãe ou do pai. Quando eles participam da constelação, eles trazem o quê? Luz ao que está escuro, né? Porque o inconsciente, ele está lá, submerso na nossa psique. Quando você vai lá, mergulha e traz o que gera essa questão ao consciente, você teve um flash de iluminação. Eu diria que a iluminação, que tanto falam as religiões, é exatamente isso, você colocar uma luz na tua sombra, colocar uma luz dentro do inconsciente. Agora, pouca gente tem coragem de mergulhar nesse quarto escuro. Perfeito. Que eu vou Você achar? falando isso é muito claro mesmo. Qualquer processo terapêutico, ele é doloroso também, né? A gente mexe lá Claro. em situações que a gente às vezes nem sabe que existe. Pegando esse gancho, Genésio, eu vou chamar o doutor Gustavo Dias. Ele tem uma matéria super interessante pra gente no quadro Dias em 1 Minuto. Que bom, vamos ver. Muitos pacientes que possuem doenças cerebrovasculares são conduzidas ao ambiente hospitalar para exames de rotina, como tomografia, ressonância, para investigação de dores súbitas ou formigamentos, sinais ou sintomas neurológicos de várias formas. Muitos desses pacientes, durante a realização desse exame, são diagnosticados com aneurisma cerebral, que é uma pequena bolsinha, uma pequena área de fraqueza vascular onde se forma uma pequena vesícula e que pode ser causa de um acidente vascular hemorrágico. Muitas vezes esse paciente sofre uma dor súbita de forte intensidade que o leva ao pronto-socorro, onde essa patologia é diagnosticada. Mais prevalente em hipertensos, diabéticos e pacientes com distúrbio metabólico. O mais com menos também é mais informação. O doutor Gustavo falando sobre aneurisma aí tem tudo a ver com o que a gente está conversando sobre a constelação, porque algumas pessoas nascem com, algumas pessoas desenvolvem. E agora eu vou chamar um intervalo comercial rapidinho para a gente voltar e tomar um café da manhã mega nutritivo. Voltamos agora para tomar um café da manhã. O meu convidado Genésio, assim como eu, tem hábitos muito saudáveis. O café da manhã, ele é sem dúvida uma das refeições mais importantes para muita gente. Tem gente que não consegue sair para trabalhar, começar o dia sem tomar um bom café da manhã. Nutricionalmente dizendo, essa refeição ela precisa ser bastante variada. Então você não precisa comer o mesmo café da manhã todos os dias. O ideal é que você tenha um pouquinho de proteína, um pouquinho de fibra, adicione umas frutas, enfim, um pouquinho de cada coisa no seu café da manhã para ele ser bem variado. Lembrando que se você começar o dia com uma refeição nutritiva, você vai seguir o dia com mais energia, com mais saúde e ainda vai diminuir aquela vontadezinha de comer o doce durante o dia. Genésio, a gente vai tomar um café da manhã hoje. Me fala um pouquinho da sua rotina quando você acorda.
Bom, vamos lá. Quando eu acordo, eu já tomo 600 ml de água. Eu tomo cuidado de variar a água, mas sempre usando ela com pH acima de 7,5. Eu uso hoje uma água com 7,28. Já tomei água com 10. Aqui no Brasil tem uma água Ibirá. Eu tomo 600 ml ao acordar. Vou à praia, eu moro perto da praia, eu moro em Santos, eu moro a 85 passos da areia. Então aí eu medito, né, quando o tempo está bom, faço lá a minha yoga e aí eu volto. Eu volto para casa, faço uma fruta ou duas, né, um morango com maçã, uma banana com manga, coloco meio iogurte e coloco em cima castanhas, coloco aveia e a farinha de amêndoa que eu gosto. Além disso, as sementes que eu gosto de uma semente, geralmente eu uso a de abóbora, tá? Essa é a que eu uso. E espero mais meia hora para essa digestão. E depois eu coloco 2 ovos pochê ou 3, com uma proteína animal, é sempre um frango cozido, uma carne cozida, né? Não uso nada industrializado. E aí eu coloco uma outra farinha em cima, que eu uso chia, quinoa, eu uso a cúrcuma, né? E a farinha de gengibre, com azeite virgem, extra virgem, azeite de oliva, né? Que eu prezo pela qualidade do azeite. Esse é o meu café da manhã sempre. Perfeito, seu café da manhã é bem nutritivo, Genésio. É bom a gente até ressaltar que o nosso corpo, na verdade, ele não sabe se é de manhã, de tarde ou de noite. Então eu percebi que você adiciona realmente um pouquinho de cada. Você tem as fibras, você tem a proteína, você tem as frutas. É quase um almoço e é o ideal mesmo, porque principalmente se for a sua primeira refeição do dia, é bom que ela seja de fato nutritiva. Eu também tenho aqui para o nosso café da manhã, mostra aqui, diretor. Eu trouxe ovos, sementes, aqui tem semente de girassol e semente de abobrinha. Proteínas aqui, os ovos que eu falei, né? Queijos, peito de peru, frango. Trouxe uma saladinha para dar uma alcalinizada no nosso café da manhã. Tem o iogurte e as frutas vermelhas também, que são consideradas frutas cetogênicas. A gente precisa lembrar que a fruta é açúcar, a fruta tem frutose. Então, algumas frutas, elas são mais ricas em açúcar, outras menos. Então, o ideal é que a gente tenha frutas com um baixo teor de carboidrato ali, baixo teor de frutose, para a gente não elevar o nosso pico de insulina logo de manhã. Genésio, eu tenho uma pergunta para você. A constelação, ela trouxe essa consciência de saúde para a sua vida? Foi aí que começou essa mudança na sua vida para a saúde, para a nutrição? Não. Ela começou em 2009, quando eu decidi fazer a transição, né, de empresário para terapeuta. Eu pesava 132 quilos, com 1,74 m, era obeso. E aí eu mudei o meu padrão alimentar, né? Fui para alimentos saudáveis, cortei todos os alimentos industrializados. Comecei uma rotina, eu já tinha uma rotina de esporte, que é um suicídio, né, com tanto peso, jogava futebol, e eu não percebi chegar a esse peso, né? De repente eu me peguei com 130 quilos. E aí, em um ano, eu cheguei a 70 quilos, foi 2009, disputei o Short Triathlon de Santos, ainda não morava em Santos, aí depois disso eu não passei mais dos 80, eu trabalho sempre com 75, 78, com corpo com bom nível índice de massa magra, fazendo meus exercícios. Eu jogo beach tênis, né, que me ajuda a manter, ando de bicicleta, né? Santos é uma cidade que chama você a todo momento para o esporte, né? Então essa é a minha rotina hoje em termos de... E aí eu almoço geralmente 15 horas, 16 horas, e aí faço o regime intermitente até o café da manhã. 2 vezes por semana eu faço só uma refeição diária, quando eu estou mais tranquilo para isso. Às vezes até adapto isso a uma viagem, fica até simples, né? E já tentei o jejum,
né? Por exemplo, aos domingos, 24 horas. Quando está nublado dá para fazer isso, mas quando eu tenho atividade esportiva, não. Porque quando eu tenho sol aqui, a gente joga beach tennis, ou pedala. Então, quando eu tenho uma atividade física, é difícil você fazer 24 horas intermitente. Mas às 16, 18 horas intermitente, para mim fica bem tranquilo, me sinto bem. À noite eu tomo sempre uma água morna com limão, né? Isso me faz acordar melhor. Sem contar a hidratação, eu sou bem regrado nesses 3 litros de água por dia que eu ingiro, né? Às vezes com prática esportiva vai a 4 litros, e é isso, assim que eu cuido da minha carcaça aqui, né? Para que ela tenha energia e saúde física. Nosso corpo é nossa moradia, né, Genésio? Você falou aí do jejum intermitente, que é uma ótima prática para regeneração celular, autofagia, né? Eu digo que pelo menos todo mundo deveria fazer 12 horas de jejum intermitente, aproveitando a noite de sono, né? Para dar um descanso mesmo para o organismo. Lembrando que, óbvio, para a gente fazer jejum, a nossa alimentação tem que estar em dia, tem que estar saudável, para ela suportar esse tempo que a gente vai ficar sem comer, né? E aí você consegue fazer o jejum porque você vem de uma alimentação saudável. Claro, as células estão hidratadas, estão nutridas, isso é importante. Uma coisa importante também, né, que eu gosto de colocar para as pessoas, gente. A água é bom. Você, por exemplo, o regime intermitente não é que você não vá beber água. Eu coloco, por exemplo, na minha água da tarde, eu faço meus atendimentos e à tarde eu vou jogar o meu beach tennis. Eu coloco 2 pedrinhas de sal grosso na água, né, para mim ter uma hidratação mais completa. Eu gosto, pelo menos, disso. Coloco, às vezes, ervas, coloco lá um hortelã, um alecrim, que eu gosto. É importante, então, eu tenho essa você está de jejum, você repor seus eletrólitos. Então, realmente, a água com sal ela é necessária. Um sal grosso, não um sal refinado, é importante colocar. E a outra coisa que eu prezo, né? Eu sempre falo que, sabe qual é a minha maior ostentação, né? Não é nenhum carro conversível, nem um barco grande. Você sabe que horas eu acordo, Rafa? Que horas? É cedo? 8 horas depois que eu durmo. Não. 8 horas depois que eu durmo. Você tem uma noite de sono maravilhosa, então. Porque você sabe que não é todo mundo que consegue dormir 8 horas, né? Exatamente. Essa é uma grande ostentação. Você ensinar o teu corpo a dormir, fazer a preparação nutricional, hidratar o teu corpo, deixar a necessidade dele reservada para a noite energética. E outra coisa, um sono em um quarto escuro, longe de qualquer onda magnética seria importante. Então, desligar o Wi-Fi, desligar a energia da casa, se possível. Por quê? A nossa glândula pineal é a nossa gerente endócrina e ela transmuta ondas magnéticas em neuroquímica. Se nesse momento você consegue, de alguma maneira, minimizar as ondas magnéticas sobre a tua cabeça, você vai ter um trabalho metabólico fantástico, né? A tua glândula pineal fica conectada simplesmente a uma produção equilibrada hormonal. Eu sempre coloco isso. Eu vou salientar, eu também reponho o magnésio, eu não preciso de iodo, porque eu tomo banho de mar praticamente todo dia, respiro iodo aqui por osmose aqui no mar, né? Quando eu mergulho, eu tomo um golinho de água sempre do mar, isso me faz bem, não tem problema nenhum. O pessoal fala que a água é um pouco poluída, mas aí eu deixo as questões para a minha biótica, né, para a minha imunologia, mas eu gosto muito, eu reponho só o magnésio, né, só. Você falou 2 coisas muito importantes aí, Genésio. O sono, a repouso eletrólitos e o magnésio. Você sabe que o magnésio, ele é um suplemento que ele movimenta mais de 360 células do nosso corpo, ele equilibra, né? O nosso corpo, eu costumo dizer que é um castelo de cartas, é uma máquina muito inteligente e a gente tem que deixar ela funcionando como um todo. As pessoas, elas tendem a se preocupar muito com o emagrecimento
E muitas vezes elas esquecem da saúde, que é isso, que é cuidar Sim. da sua máquina, da sua moradia, do seu sono, dos seus eletrólitos, das suas suplementações, das suas vitaminas, da sua nutrição mesmo, né? Eu tenho a oportunidade aqui de tomar muito sol, então eu tenho a reposição de K muito Eu já boa. não tenho isso aqui. Né? A minha... Eu tenho que suplementar. Então, vocês estão... eu já não preciso disso. E olha, eu como muito bem. Essa história de que o mais é menos, né? O menos é mais, está muito conectado à alimentação. Eu faço um prato bem feito, né? Só que eu vou nos legumes, nas verduras, num prato proteico, um pouquinho de carboidrato. O carboidrato eu deixo ele proporcional à minha atividade física, né? Quando eu vou fazer, por exemplo, se eu tenho uma atividade física menor, hoje, por exemplo, está chovendo em Santos, então eu diminuo o carboidrato, diminuo inclusive a quantidade de alimentação, porque o meu corpo não precisa de tanto, né? Então, a gente doutrina o corpo a uma saúde saudável, né? E mesmo a psique, Rafa, os tratamentos psíquicos, eles começam pelo corpo. Você quer ver uma coisa que eu coloco muito nas empresas? Eu faço muita área de conselho sistêmico, né, para as empresas. A primeira coisa é a gestão, a empresa, a seção, o setor está conectado ao corpo do gestor. Quando o gestor começa a cuidar do seu corpo, ele reverbera sobre a tua vida, né? A maior gestão é a tua vida, né? Então tudo começa no teu corpo físico. No cuidado com a pele, na hidratação, no cuidado com o teu cabelo, no cuidado com os teus dentes, né? Uma coisa que eu faço ou eu não faço, eu já eliminei o flúor da pasta de dente, que é importante por causa da glândula pineal. Eu não escovo os dentes pela manhã, só bocejo. Eu faço um bocejo com água para lavar, para ingerir os meus 600 ml. Eu acordo. Isso eu consigo, eu viajo muito, né? Eu dou bastante workshops pelo Brasil, por exemplo. Esse mês de outubro eu fui para o Rio, fui para São Borja, né? Para quem não conhece, dá 2.000 quilômetros de distância, quase 3.000. Depois fui a semana passada para Gramado. E se eu estou no hotel, eu me preparo para isso, o tempo todo. Então eu já levo a minha água alcalina para o quarto para tomar ela em jejum, desço, faço primeiro a parte do café no hotel com as frutas, volto, me arrumo, tomo meu banho, depois eu vou para a minha proteína, né, para as fibras. Então, na hora do almoço eu vou procurar um restaurante por quilo ou um à la carte que tenha, né, essa parte dos legumes, das verduras, do proteico que também me satisfaz. Uma vez por semana eu fico sem nenhuma proteína, eu procuro justamente no dia de menos atividade. Então, cuidar de maneira... E dá para a gente administrar isso bem, né, Rafa? Claro que dá. Genésio, eu vou só mudar um pouquinho de assunto. Você tem um programa, Visão Sistêmica, há 4 anos no ar. Já é um programa de sucesso. Como é que a televisão entrou na sua vida? Como é o Visão Sistêmica apresentar esse programa, esse sucesso da televisão? Bom, o Fernando Mauro e eu temos um amigo em comum que é o Silmar. O Silmar é um querido, né? Ele fazia os vídeos nas feiras profissionais que eu tinha. Eu tinha uma linha de fogões e equipamentos de cozinha, né? Durante 25 anos ele cobriu o Equipotel, Fispal, as feiras que eu fazia. E lá um dia ele me apresentou para o Fernando Mauro. Eu já estava nessa história da constelação, né, na transição ainda, com o programa de rádio com a minha filha, que foi uma experiência maravilhosa na Rádio Mundial. Eu tenho muito carinho por todos lá. E aí, de repente, o Fernando me conheceu. Numa reunião, o Fernando falou, lança um programa sobre essa tua questão, né? Eu te convido para vir. Eu fui para a TV Guarulhos como um protótipo, que o Fernando Mauro também é o presidente lá, e depois ele me chamou há 3 anos, eu estou na Com Brasil, fiquei 1 ano na Guarulhos, depois vim para a Com Brasil. É maravilhoso, porque abre muitas portas, né? Eu aprendo muito com o programa, eu levo os grandes nomes de constelação, já passaram por lá,
exceto a minha amada e querida e amiga, a minha irmã Érica Pane, que ela teve esse afastamento por causa da pandemia, né? E ela tem 90 anos, ela tem motivos para se resguardar. E o programa Visão Sistêmica abriu ainda mais o campo das constelações, o campo do conhecimento, né? Então eu levo, né, é uma maneira de contribuição, de uma maneira filantrópica, né? Eu levo esse programa para dizer o quanto eu sou grato pelo que a constelação fez comigo e levar isso, né, para o Brasil inteiro, porque a Rede Com Brasil acaba cobrindo todo o território nacional, agora Europa também, através das digitais, depois também fica no YouTube. Eu acho que é uma maneira de eu contribuir, né, com o campo mórfico, o grande arquivo das constelações, né, fornecer uma massa, elementos para que a massa fique mais crítica nesse sentido de autoterapia, de terapia. Então eu levo isso para as pessoas, eu levo a constelação aos domingos às 16 horas pela Com Brasil. Gratidão de citar esse programa e, aliás, um beijão e a gratidão a todos que operam lá com a gente, né? O Arnaldo, o Matheus, o Thiago, o Evandro, o Fernando Mauro, nosso presidente, a Rebeca. Então, tanta gente bacana nessa TV. O Neto, né? Se eu não falar do Neto aqui, ele me bate, que ele é grandão. A família Com Brasil, o Luquinhas, lá de Guarulhos. Então, é uma família, uma diversão enorme. E também a Com Brasil trabalha dentro de um plano sistêmico, né? Das constelações. A Suzy, né, do café lá, nossa colaboradora. E aí o que acontece? Eu trabalho, o Fernando Mauro acaba colocando muitas questões de maneira sistêmica lá na TV. Eu acho que está trazendo sucesso de expansão da TV, né, com tantos nomes bacanas lá no elenco. Genésio, você também é palestrante, né? E você tem um curso. Como é viajar, dando palestras e o curso? Você ensina isso nas palestras ou quem quiser adquirir seu curso, como faz? Tá. Bom, eu sou terapeuta sistêmico para pessoas, para organizações, para ONGs, para animais, né? Animais de grande porte, por exemplo, a equipe brasileira de equitação, né? De hipismo. A gente apoia os animais, a gente trabalha com a visão sistêmica em todos os planos, né? Eu atuo em todas as áreas e de todas as maneiras. Então, as empresas me chamam para workshop, por exemplo, para melhorar o humor da equipe, ver sistemicamente o que está pegando, para questões operacionais, para questões de projeto, para questões de expansão. Então, eu trabalho tanto na área de RH, como na área administrativa, na área de marketing, na área de produção, para as empresas, né? Eu tenho o meu curso, né? Eu tenho um site que é genesiolopes.com.br, que lá vocês vão encontrar os cursos e bastante matéria de constelação. Hoje a minha vida é dedicada a isso. Eu viajo o mundo inteiro, ou seja, eu faço turismo profissional, olha que delícia, né? Eu tenho 2 filhos em Portugal, tem um restaurante chamado Palume, para quem quiser ir ao Porto, né? Palume, restaurante em Lessa da Palmeira, do ladinho do Porto. Então eu faço workshops em Portugal, na Espanha, já fiz nos Estados Unidos, né? Faço aqui no Brasil inteiro, né? Norte a sul, tive recentemente lá no Extremo Sul, que é maravilhoso, né? Esse país é tão grande, tão gigante, tão continental. Então, e eu faço isso com muita alegria. Eu trabalho também com grupos de casais, né? Tenho grupos terapêuticos, os casais se reúnem para fazer um workshop no final de semana, a gente faz uma imersão. Eu faço uma imersão no Matutu 2 vezes por ano, que é uma reserva ecológica espiritual em Ayuroca, né? No qual um grupo de pessoas da região e deixa ali uma energia zero, onde lá a nossa pineal realmente, eu digo isso, se eu tiver hoje uma questão de saúde grave, eu não tenho dúvida, eu pego o meu carro e vou lá para o Matutu e me interno lá de maneira a qual
eu tenho certeza que com a energia zero que tem lá, que é uma energia primal, porque as pousadas lá não têm energia elétrica. Elas abrem o Wi-Fi meia hora por dia. Então, você se desconecta desse mundo, né, cibernético, energético, magnético, para uma energia pura. E lá eu tenho certeza que a tua glândula, a gerente endócrina pineal, dá conta de curar qualquer questão que eu tenho. E é com esse conhecimento que eu vou chamar agora um comercial para a gente voltar e tomar nosso café da manhã. Eu já vou começar a preparar aqui o meu pratinho de café da manhã. Opa, agora é a hora boa. Melhor hora. Eu só não digo que é a melhor hora porque a conversa foi muito boa. Porque assim, né, Rafa, se você de manhã, na primeira hora, dá um café gostoso pro teu corpo, é como um presente para ele, né? Fisicamente ele fica muito contente, principalmente se ele for saudável, né? Exatamente. Eu já estou aqui com o meu café da manhã, já coloquei uma saladinha, meus ovos, coloquei sementes e um queijinho. A gente está terminando de preparar nosso café da manhã aqui para a gente já começar o nosso dia de forma nutritiva. Ok. Que bom, viu, esse café aí com você, tá, Rafa? Agora eu vou botar um azeitezinho para honrar aqui a minha origem lusitana, não esquecer dos meus ancestrais. Ah, tem o café, né? E o café, acabei de colocar meu cafezinho aqui. Eu vou colocar ele já aqui. Bom, Rafa, agora é a melhor hora que o nosso corpo pede pela manhã, né? Agora vamos tomar o nosso café, tem o barulhinho da cafeteira ao fundo, meu corpo já começa a tremer. Então vou para lá. Vamos tomar nosso café então. Estamos aqui com o nosso café da manhã pronto. E é assim, dessa forma nutritiva, que eu vou encerrar nosso programa hoje. Genésio, muito, muito obrigada, querido, por ter participado do nosso programa, por ter nos ensinado tudo sobre constelação familiar. Tá bom, Rafa, eu que agradeço o convite de falar de um assunto que eu tanto gosto, que eu me dedico a isso. Espero que esse nosso bate-papo, né, incentive a mudança saudável da vida, como eu fiz tempos atrás, né, há quase 20 anos, que hoje me traz uma qualidade de vida excelente. Então, gratidão, um beijão para você, para o Alex e para toda a família da Com Brasil e a quem nos assiste. Muito obrigada. Então agora eu vou me deliciar com o meu café da manhã muito maravilhoso daqui. O Genésio vai se deliciar com o café da manhã dele de lá. E até a próxima, pessoal. Obrigada! Até a próxima. Bom apetite para você, Rafa.